É Lucas 24, a partir do versículo de número 13. No caminho de Emaús. Versículo de número 13, escrito está: nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E eles pararam, entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele: quais? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhe disse: ó nércios e tardio de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, mas ele desapareceu diante deles. Disseram um ao outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os 12 contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Como eu disse, eu já preguei outras vezes nesse texto, mas acredito ter Deus uma palavra para a sua igreja. E a palavra de Deus, ela se renova a cada dia.
eu encontro nesse texto alguns ensinos que são por demais importantes para nós nesses dias. Olhando para esses discípulos, esses dois, eu vejo dois homens que estão frustrados, que estão desanimados e desistindo de tudo aquilo que um dia ouviram do Senhor Jesus. E é interessante que ele vem numa sequência, depois do relato da aparição ou do testemunho das mulheres que foram até o sepulcro para cuidar do corpo de Cristo. Aquelas mulheres, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, elas, ao receberem um testemunho dos anjos, elas correm para notificar os outros discípulos. E Pedro vai até o local para verificar se de fato era aquilo que tinha acontecido. E ele percebe, ele olha e testifica que o corpo não mais está no sepulcro, que a pedra realmente estava. Tudo que as mulheres haviam dito, de fato foi atestado por Pedro e João. Eles saem de Jerusalém com esse testemunho, tanto é que eles vão declarar isso no versículo 22, 23 e 24. Eles vão falar isso para o Senhor, sem saber que é o Senhor. É verdade, né? Que já é o terceiro dia, e que algumas mulheres, que estavam conosco, foram e testemunharam para nós. Mas mesmo com o testemunho das mulheres, e elas disseram, os anjos nos contaram que ele vive. E também com o testemunho de Pedro e João, esses homens ainda estão duvidosos, incrédulos. E é interessante como a percepção muda, a forma de ver as coisas muda a partir do nosso estado de alma. É interessante observar como nós percebemos as coisas diferentes a partir de como pensamos e de como estão as nossas emoções, de como está o nosso coração, de como está a nossa espiritualidade, a nossa condição psicológica, a nossa condição espiritual. É interessante. Mesmo tendo ouvido o testemunho, não foi suficiente. E mesmo Jesus se aproximando deles, não é suficiente. Versículo de número 15 diz que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus chegou, irmão. Jesus está caminhando. Jesus está do lado, Ele não está longe, Ele está perto. Ele não olha dos céus apenas, Ele caminha conosco na terra. Se aproximou Jesus deles, ia com eles.
Jesus já começou a cumprir o que depois ele vai declarar, que quanto àqueles que testemunham dele, aqueles que são seus discípulos e testemunham acerca do seu ministério, ou seja, a sua vida, ministério, morte e ressurreição, Jesus garantiu que estaria para sempre com eles, ou seja, conosco. Jesus já está antecipando o que depois ele vai garantir: eu estarei para sempre convosco até a consumação dos séculos. O fato de não podermos vê-lo não significa dizer que ele não está perto, que ele não está próximo, que ele não está caminhando do nosso lado, que ele não esteja conosco. Agora, há tempos, há situações que nós nos encontramos desta maneira. A pancada é tão forte que a gente tende a começar a olhar e a perceber o mundo em nossa volta, ou a nossa volta, com um olhar totalmente negativo. E, consequentemente, existe o abandono das promessas, o esquecimento das mesmas. E é nesse ponto aqui que eu quero conversar com vocês. O fato deles estarem indo a Emaús e conversando desta maneira, demonstra aqui o que eles ouviram de Jesus. Portanto, as promessas de Jesus, acerca do reino e acerca da participação deles nesse reino, eles estavam esquecidos ou haviam abandonado. Eles estavam abandonando isso. E Jesus agora está tratando com eles, Jesus do lado deles, Jesus indagando eles acerca do que estava acontecendo. É Jesus tentando trazer à memória aqueles homens o que foi antes declarado daqueles acontecimentos. Jesus então prepara o terreno para lembrá-los. Ao perguntar o que aconteceu, Jesus dá a eles a oportunidade, então, de declarar o que eles viram e como eles perceberam aqueles acontecimentos. Jesus dá a eles a oportunidade de manifestar como realmente eles estão percebendo as coisas, para então intervir e mostrar com maior clareza o que de fato é a vida. É interessante quando eles, no versículo 21, diz: ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel, mas agora, além de tudo isto, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ora, nós esperávamos, está no passado. Nós esperávamos, nós tínhamos uma fé, nós acreditávamos e baseado nessa fé nós tínhamos uma esperança que ele libertaria o nosso povo, a nossa nação. Agora isso demonstra também que a compreensão dele das coisas, das coisas ou das promessas, ou do que Cristo veio fazer, estava meio que distorcido da real proposta de Cristo. Eles esperavam uma libertação, redimir, libertar através de um pagamento. Mas eles esperavam a libertação política.
A frustração deles é que Jesus, em quem eles depositavam confiança e esperança, morreu. E o fato de Jesus ter morrido é um fato que traz à tona uma das maiores, um dos maiores medos da humanidade e um dos maiores problemas do homem caído: a morte. A morte é, para muitos, ou para aqueles que não conhecem as promessas de Deus, o fim. A humanidade luta desesperadamente para tentar, no mínimo, adiar o encontro com a morte. E aí está a medicina posta, estão as tecnologias sendo usadas, as ciências, mas não adianta, a morte é um fato. E esses discípulos mostram o quanto humanos eles são, porque tudo que eles acreditavam anteriormente se perdem quando agora eles têm que lidar com a morte. Morreu. Aquele que nos prometeu está morto. Aquele que gerou em nós esperança está morto. Aquele que nos trouxe alguma alegria, alguma esperança quanto ao futuro, foi vencido pela morte. E aí esses discípulos, eles estão lidando com o fato da morte, sem considerar quem é de fato Jesus, porque para eles agora, porque lidam com a morte, eles dizem: esperávamos que fosse aquele que viria a redimir a Israel, mas antes eles disseram de Jesus, profeta, Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Olha, quando eles dizem que esperávamos que ele fosse aquele que viria a redimir Israel, eles estão dizendo: nós esperávamos que ele fosse o Cristo, o Messias. Mas veja bem que diante do relato, eles dizem, antes de falar, nós esperávamos que ele fosse o Cristo, eles já declaram: Jesus de Nazaré, profeta poderoso em palavras e obras. Eles deixaram de acreditar que Jesus era o Cristo. Eles agora acreditam, depois da morte, que Jesus era só um profeta. Ou seja, ao lidar com aquela situação que a humanidade não tem como resolver, eles desistem do que acreditavam. Vou repetir. Ao lidar com aquela situação que a humanidade não tem como resolver, a morte, eles desistem do que um dia acreditaram. Nós podemos também mudar essa frase e dizer: ao lidarmos com situações que para nós é impossível de resolver, alguns desistem do que um dia acreditaram. Sim ou não? Quando a gente se depara com o impossível, aí a nossa humanidade grita. A humanidade, o ser humano, grita e se revela e se rebela diante do impossível. O ser humano tende a desistir daquilo que mais acreditou. Eles não acreditam mais que Jesus é o Cristo. Agora Jesus
é Jesus de Nazaré, profeta, poderoso em palavras e obras, homem de Deus, mas é só até aqui. Mas há testemunho que o corpo dele não está mais na tumba, está vazia. As irmãs declararam isso, os apóstolos também. Ei, também teve testemunho de anjos, pois os anjos disseram às irmãs: porque procura entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está aqui, já ressuscitou. Aleluia. O que você faz, ou o que você tem feito, ou como você tem se portado diante de uma situação que para você é impossível? Você tem desacreditado do que um dia acreditou? Tem desesperado daquilo que um dia você esperou? Como você tem se portado? Eu quero dizer para vocês que Jesus, ao conversar com eles e ao ouvir a desesperança de seus lábios, diante daquilo que para eles era impossível, Jesus os chama de tolos. Jesus os repreende. Tolos, nécios e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Nós somos tolos, nós somos nécios, nós somos incrédulos, quando nós, dado as circunstâncias, deixamos de acreditar nas promessas, na palavra do Deus Todo-Poderoso. É isso que nós somos, tolos, incrédulos, quando deixamos de acreditar na palavra de Deus. E aí Jesus vai começar, preste atenção, versículo 27, desde Moisés, a mostrar através da palavra, através das escrituras, portanto através da palavra de Deus, tudo o que estava escrito acerca de Cristo e de como era necessário que ele padecesse tais coisas. Jesus vai mudar, preste atenção aqui, irmãos. Jesus vai mudar a percepção dos discípulos. Jesus vai mudar a forma como que os discípulos veem o que está acontecendo à sua volta. Jesus vai mudar a percepção dos discípulos quanto às coisas passadas, as coisas presentes e as coisas futuras. Jesus vai mudar a partir da palavra, da exposição da palavra. Não é através das ciências humanas, sejam elas naturais, seja através da filosofia, não é através do saber humano, não. Jesus vai mudar a forma com que aqueles discípulos percebem o mundo, e vão se colocar diante do mundo, ou neste mundo, a partir da palavra de Deus. Vocês entendem aqui o poder da palavra? O quanto ela tem poder para transformar a vida do ser humano.
Eu já falei uma vez aqui, vou falar de novo. A abordagem que eu escolhi para a minha formação em psicologia é a terapia cognitivo comportamental, a TCC. A base da TCC não é o meio que influencia o comportamento do indivíduo, e sim a forma como o indivíduo percebe o meio. A forma como o indivíduo pensa vai nortear os seus comportamentos e as suas reações fisiológicas e sentimentos, emoções. É como o indivíduo percebe, como ele lê o que está acontecendo à sua volta. Se ele tiver uma percepção obscura, se ele tiver uma percepção distorcida, assim serão as suas reações fisiológicas, suas emoções, seus sentimentos e a forma como ele se comporta. E a TCC tem técnicas para ajudar os indivíduos a mudar a sua percepção, as suas crenças disfuncionais e torná-las funcionais. Eu acho muito massa que aqui Jesus vai usar uma técnica uma técnica que é única, mas eficaz, poderosa. É a técnica da utilização da palavra eterna do Deus eterno. Aleluia! Oh, glória a Deus! E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Aleluia! Glória a Deus! Sabe qual é o resultado disso? O resultado é que esses discípulos vêm confessar, no versículo 32, disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras. Oh, aleluia! Conforme a palavra era ministrada, o coração daqueles discípulos era impactado, era queimado, a sua forma de perceber o mundo ia mudando, aleluia, a sua visão acerca do passado ia clareando, acerca do presente ia clareando, e a esperança ia sendo renovada acerca do futuro, através da palavra de Deus. Eu quero dizer aos irmãos que nós precisamos, irmãos, nos voltar para a palavra, voltar ou imitar aqueles irmãos que vieram antes de nós, aqueles irmãos que levavam muito a sério o que está escrito. O que está escrito? Bem, eu posso citar para você o Salmo 119, versículo de número 97. Oh, como eu amo a tua lei, e nela medito dia e noite. Nós devemos levar a sério isso. Nos voltando para a palavra, como o salmista no mesmo Salmo 119, só que agora no versículo de número 103, o que está escrito lá? Oh, como é doce a tua palavra em minha boca, mais doce do que o mais puro mel. Era alguém que se deleitava, tinha prazer na palavra de Deus, alguém que amava a palavra de Deus. E o que mais? No versículo de número 105 do mesmo salmo está escrito: lâmpada para os meus pés
é a tua palavra e luz para o meu caminho. A minha vida será guiada, a minha vida será transformada e conduzida segundo a tua palavra. É o que o salmista está dizendo. No versículo 107, do mesmo salmo, o salmista diz: ando aflito. Perdão. Ele diz: ando aflitíssimo. Vivifica-me, dai-me vida, segundo a tua palavra. Nós vivemos num tempo complicado, dado as tecnologias, as mídias. O povo, quando tem algum tempo, eu digo na maioria, isso é uma característica dessa geração. Afinal, as crianças, já bebês, com poucos anos de vida, já têm um contato com o celular. E a característica dessa geração é o entretenimento, que são muitos, através dos meios tecnológicos. E por conta disso, inclusive o povo de Deus, quando tem algum tempo, eu digo algum tempo, fora ao compromisso do trabalho, dos estudos, o crente que antigamente abria a Bíblia, como o salmista: ó, como eu amo a tua lei, e nela medita o dia inteiro. Os antigos faziam isso, mas os modernos estão fazendo o quê? Estão fazendo isso. Tem crentes que não andam com a Bíblia e nem tem a Bíblia instalada no celular. Esses crentes, com certeza, nas situações difíceis da vida, e eu quero dizer para vocês, que a vida não tem poucas, mas muitas situações difíceis, esses crentes vão ficar perdidos vão esquecer facilmente das promessas que um dia foram acolhidas no coração, esquecerem dos feitos de Deus no passado, vão se perder quanto à sua vida no presente e vão ficar sem esperança quanto ao futuro. Uma das características dos crentes, pelo menos o do passado, é que é o grupo social que menos é afetado pela ansiedade e depressão. Se você não sabe, a pessoa deprimida, ela tem poucas ou quase nenhuma expectativa quanto ao futuro. Mas isso está mudando e vai mudar. Por quê? Porque os crentes do passado, que pouco, em comparado aos outros grupos sociais, eram pouco afetados pela depressão, eles eram pouco afetados, sabe por quê? Ó, como é doce a tua palavra em minha boca, mais doce do que o mais puro mel. Era um povo que lia, irmão. Era um povo que meditava. Pelo menos uma vez ao dia pegava, tirava tempo para se alimentar da palavra de Deus. Era um povo que encarava as situações da vida norteado pela palavra. O que diz a palavra? E quando se deparavam em uma situação que não tinha para onde ir, eles se lembravam da palavra e do que diz a palavra. Olhe para o alto, pois do alto vem o teu socorro. Mas essa geração de hoje, e aqui está vindo, vai ser uma geração que vai ser pior do que esses discípulos. Esses discípulos pelo menos estavam lidando com a morte. Com a morte.
Mas tem crentes que se desesperam por coisas bem menores. Desemprego, o Lula presidente. Mas eu estou aqui nesta noite, como homem de Deus, para dizer para vocês: voltemos a confiar na palavra do Senhor. Jesus restaurou a fé daqueles homens a partir da anunciação da palavra de Deus. Não podemos nos esquecer do que o próprio Deus disse acerca dele e o cuidado dele com a sua palavra. Números 23, versículo de número 19, esse texto tem que ser lembrado novamente. O que diz esse texto? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, Deus diria e não faria? Acaso Deus anunciaria algo e não realizaria? Isto é uma pergunta retórica. É fato que a resposta está no texto. Se Deus disse que vai fazer, então Ele é Deus para cumprir o que disse, é o que Ele está falando. Nós temos que nos voltar à palavra e o que está escrito acerca de Deus e o seu cuidado para com a palavra. O profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 11 e 12, diz: veio a mim a palavra do Senhor, e o Senhor disse: o que vês, Jeremias? Ele disse: vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse: vês bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Deus, Ele é zeloso para cumprir a palavra. Oh, aleluia, nós precisamos nos voltar à palavra de Deus e o que Deus diz acerca do seu cuidado à sua palavra. Ora, o próprio Jesus disse: passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Aleluia. O que é isso? O que eu disse eu vou cumprir, porque eu sou Deus zeloso e poderoso para cumprir a minha palavra. A palavra de Deus é a palavra que nos santifica. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É através da palavra de Deus que nós somos libertos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus, ela não pode ser ouvida apenas no domingo. A palavra de Deus, ela não pode ser ouvida apenas no sábado. A palavra de Deus tem que ser um alimento diário, constante, permanente na nossa vida, para a manutenção da nossa fé, da nossa esperança. A palavra, irmãos, a palavra tem que de novo fazer o efeito em nossos corações, como fez o efeito nos corações desses discípulos. Acaso não ardia em nós? Oh, aleluia. Palavra é fogo para o coração frio. Jeremias também disse: eu não mais pregarei a tua palavra, porque quando eu abro a boca é só juízo. Mas ele mesmo disse: mas eu não a pude conter, porque ela ardia em meus ossos, ela queimava o meu ser. Os meus ossos falam do interior, do íntimo, do ser humano. A tua palavra me queimava no íntimo, ardia. Oh, não posso conter a tua palavra, eu vou pregar. Mas isso é de alguém que ouve, é de alguém que medita na palavra de Deus. As nossas esperanças serão renovadas, a nossa fé será fortalecida, se nós nos voltarmos para a palavra, irmão. Olha, tem um ponto aqui para que eu possa caminhar para o final. Que os discípulos, eles se esqueceram justamente da palavra. Por que eles estão perdidos? Por que eles estão abatidos? Por que eles estão desesperançosos? Porque eles se esqueceram da palavra. Se você encontrar um crente desesperançoso, é porque ou é ignorância, ou é esquecimento, ou é incredulidade.
Um crente sem esperança, ou é ignorância, falta conhecimento, ou é incredulidade, eu não acredito, ou é esquecimento. Ah, eu já ouvi isso, mas faz tanto tempo. Ah, eu já li acerca disso, mas faz tanto tempo. Ô irmão, nós vivemos num país que a palavra de Deus é acessível, mas nós temos crente que tem 10 anos de crente e nunca leu a Bíblia toda uma só vez. Enquanto relatos vindo da China, na igreja que o Estado autoriza, tem uma Bíblia lá. Os crentes não podem ter Bíblia em casa, tem uma Bíblia no templo. E a alegria do crente dessas igrejas é ir ao culto e ler naquela Bíblia. Eles formam uma fila. E quando chegar a sua vez, tem que ser rápido, porque tem uma fila. Ele lê pelo menos um versículo da palavra de Deus. Eu ouvi Deus. E alguns saírem chorando, porque leu a palavra de Deus. Oh meu Deus, será que nós precisamos de uma perseguição semelhante para melhor valorizarmos a palavra do Senhor? Eles esqueceram. Eles esqueceram. Por que esqueceram? Porque Jesus já havia profetizado, Jesus já havia dito. Mateus capítulo 16, Jesus anuncia a sua paixão e morte. Jesus anuncia. Deixa eu caminhar para o final. Eu quero caminhar para o final, mas eu tenho que falar isso daqui, irmãos. Às vezes nós nos esquecemos daquilo que não aceitamos. Aquilo que nós não aceitamos, nós fazemos questão de nos esquecer. Tem muita coisa que ouvimos da palavra de Deus que não aceitamos. E quando a gente não aceita, a gente não rumina. Quer meditar. A gente tende a entrar por aqui, ó. Espera-se outro culto, outra palavra. Eu estou baseando isso em quê? Mateus 16, versículo 21. Mas antes do versículo 21, Jesus pergunta aos seus discípulos: o que é que estão dizendo aí acerca de mim? Qual é a percepção do povão que não anda comigo? O que eles falam de mim? Aí os discípulos falaram: olha, uns acreditam que tu é o profeta, outros acreditam que tu é Jeremias, que tu é um dos profetas. Aí Jesus agora direciona a pergunta àqueles que andam com ele: e vocês, que andam comigo? Qual a percepção de vocês acerca de quem eu sou para vocês? Aí vocês conhecem a resposta de Pedro, amém? Revelado pelo Espírito Santo, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh glória, oh revelação. É bom, né, irmão, quando o Espírito Santo traz assim? Quem prega sabe o que é que eu estou dizendo. Aí Jesus: ó filho de Jonas, não foste carne e sangue que te revelaste, mas o próprio Espírito do Pai te revelou. Aí na sequência, Jesus fala algo que os discípulos não queriam ouvir.
Você acha que na sua caminhada com Deus, tu vai ouvir de Deus só o que te agrada? Você está enganado. Nem nas religiões de raízes afros acontece assim. Quando alguém vai lá consultar uma entidade, um orixá, um caboclo ou guia, ele vai querendo ouvir uma coisa, mas o caboclo diz para ele o que ele quer dizer. Se nas religiões de matrizes afro, as entidades dizem o que elas querem, faz ideia servindo ao único e verdadeiro Deus. Ele fala o que lhe apraz. E acredite, por mais que no momento não seja agradável, não seja o que nós queríamos ouvir, mas os pensamentos de Deus continuam sendo mais elevados do que os nossos pensamentos, e os planos de Deus são mais elevados que os nossos planos. Deus sempre tem o melhor e o maior para nós, para o seu povo. Amém? Então veja bem, eu tenho que correr aqui. Aí Jesus na sequência vai falar algo que eles não estavam preparados para ouvir, não queriam ouvir. Desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer muito dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressurgir no terceiro dia. Jesus falou algo que eles não estavam dispostos a ouvir. Pedro, representando a galerinha, respondeu. Pedro tomou de parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo nenhum te acontecerá. Pedro resiste. Vou repetir, Pedro resiste ao plano divino. Fica mais claro assim, né? Pedro resiste ao plano divino, e quantas vezes nós nos encontramos fazendo a mesma coisa? Porque ouvimos da parte de Deus o que não estávamos dispostos a ouvir, nós passamos a resistir os planos de Deus. O problema é que quando nós resistimos o plano de Deus, nós nos aliamos a quem? Quem é o adversário de Deus? Satanás. Por isso que Jesus vai dizer o que para Pedro? Para trás de mim o quê? Para trás de mim Satanás. Para trás de mim Satanás. Tu me serve de pedra de tropeço. Não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. A questão aqui é que quando nós ouvimos algo de Deus que não queremos ouvir, e nós resistimos, nós estamos lutando contra Deus e nos aliando a Satanás. Eles não queriam lembrar justamente dessa verdade aqui, porque essa verdade incomodou eles no passado, quando eles ficaram sabendo. Não era isso que nós queríamos ouvir. Nós não queríamos que Jesus morresse, mas era necessário. Tem coisas que acontecem na nossa caminhada, irmãos, que no momento não são compreensíveis a nós, mas são necessárias. São necessárias para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. São necessárias para o nosso despertar na fé. São necessárias para a nossa aproximação mais de Deus. E aquele que anda com Deus, resistindo ou não, Deus vai tratar.
Por isso o melhor não é resistir, é dizer: sim, Senhor, eis-me aqui. Sim, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria fazer uma oração com você, mas antes disso, eu queria acrescentar o que de fato na sequência aconteceu. Jesus falou algo que era difícil de ouvir, difícil de aceitar, mas ele não concluiu o seu ensino finalizando com a morte. Quem está me ouvindo, diga amém. Ele concluiu o seu ensino finalizando com a ressurreição. É necessário que eu vá para Jerusalém, padeça na mão dos anciões, dos principais sacerdotes, seja morto, mas ressuscite no terceiro dia. Eles se deixaram impactar tanto com a parte que era dolorosa, que eles não se agarraram, se ativeram a parte da esperança. Lembra-te do que eu disse, que eles se abateram porque eles estavam lidando com aquilo que é o terror da humanidade, a morte. Lembra disso? A gente achava que ele era o Cristo, mas ele morreu, então ele era só um profeta. Só que eles esqueceram do principal, irmãos. O Cristo prometeu o triunfo sobre aquilo ou aquela que é o terror da humanidade, a morte. Eu vou padecer. Padecer é sofrer, e eu vou morrer, e é necessário que isso aconteça. Por que é necessário que isso aconteça? Para que eu possa redimir as vossas almas. O que é redimir? É libertar com pagamentos, é livrar através de um pagamento. É necessário que eu padeça e que eu morra, para que vocês sejam redimidos, libertos. Mas a história não termina com a minha morte. Eu ressuscitarei no último, ao terceiro dia. Oh, aleluia! E quem estava prometendo não era um profeta. Quem estava prometendo era o Deus encarnado, o mesmo Deus que disse: eu não sou homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Quem estava dizendo era o mesmo Deus que afirmou: eu velo por minha palavra para cumprir. Ramas etekenebede andarabion de fatarakatafasubiandagai. Já é o terceiro dia. É verdade que as mulheres anunciaram que o corpo dele não está lá. No terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia os grilhões da morte foram arrebentados. Ao terceiro dia ele
saiu das mansões dos mortos e adentrou ao mundo dos vivos. Ao terceiro dia, ele se aproximou dos discípulos abatidos, frustrados e desesperançosos. Ao terceiro dia, ele caminhou com esses homens. Ao terceiro dia, após triunfar sobre a morte, através de sua palavra, ele fez reviver o coração amortecido pela desesperança. Ao terceiro dia, ele chamou de novo para a vida aqueles cuja fé estava morta. Ao terceiro dia, irmãos, eu estou convencido e renovada a esperança que podem vir dias ruins, podem nos cercar as dificuldades e os problemas, pode o mundo desabar sobre nós, mas o meu Redentor vive. Eu sei, ele vive. Ele ressuscitou, ele vive. E ele prometeu que as portas da morte não prevaleceria contra a sua igreja, porque esta mesma igreja que por ele foi gerada, nele está firmada e prevalecerá. E como eu faço parte desta igreja, eu não sou a igreja, mas eu faço parte dela. O mundo pode desabar sobre mim, mas eu vou triunfar, eu vou vencer. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E mesmo que as dificuldades me levem ao padecimento, ao sofrimento, e do sofrimento até a morte, mas eu, em Cristo Jesus, sou mais do que vencedor, porque assim como ele ressuscitou dos mortos, ele disse, e esta é a vontade de meu Pai, que aqueles que me veem e creem em mim, oh aleluia, eu lhes dei a vida eterna e o ressuscite no último dia. Você entende isso? Eu vou repetir o que eu disse domingo. Nós precisamos ampliar o nosso conceito de vitória. Devemos acrescentar que para o cristão a vitória é mais do que trabalhar e ser bem sucedido na vida, é mais do que lutar e conquistar um bem, é mais do que passando por uma luta familiar, resolver essa luta, esse problema. A vitória do cristão se dá também quando ele, por se identificar a Cristo, ele for perseguido, for injuriado, perder bens, sofrer, mas mesmo assim ele não desistir da sua fé no seu Deus. E mesmo esse cristão, por causa do nome de Jesus, for levado aos tribunais injustamente e for preso, o fato dele não negar a fé é a vitória do crente. Embora ele seja entregue à morte, o cristão deve se lembrar do que disse o Senhor: não tema aquele que pode matar o corpo e nada fazer com a alma.
Temei antes aquele que tem o poder de matar o corpo e a alma lançar nas chamas eternas. Porque esse que tem autoridade e poder para matar corpo e alma, também tem poder para te ressuscitar no último dia. O seu nome é Jesus. Eu quero lembrar para vocês que os nossos irmãos que morreram por causa da sua fé em Jesus, eles não foram derrotados. Eles venceram. E no advento da grande ressurreição, a primeira ressurreição, aleluia, onde também vai acontecer o arrebatamento, antes dos vivos subirem, tendo o seu corpo transformado, aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Oh, aleluia! Feche os teus olhos. Se você está com Cristo, você está sendo vitorioso.